Sabe, toda vez que eu ouço essa palavra prioridade, ou quando a gente fala a respeito do que é prioridade das nossas vidas, e sempre a gente tem muitas tarefas e muitas coisas para fazer, né? Eu lembro sempre do discurso do Helder Bedner, quando ele falava daqueles equilibristas de pratos. Vocês se lembram disso, o discurso antigo? Que ele precisava girar os pratos para manter os pratos girando. Tem umas conferências aí, umas quatro ou Sim, cinco sim, conferências ele para fala a trás, né? respeito disso. Alguns anos para trás. E ele disse que a gente nunca consegue dar foco ou velocidade, a mesma velocidade para todas as coisas. Quando a gente separa, às vezes, a questão família, igreja, trabalho, finanças, né? A gente, às vezes, está dando foco muito no trabalho e os outros pratos que ficam equilibrando, tipo aquele equilíbrio de circo, né? Às vezes eles aceleram um pouco, aí você tem que parar aqui para poder dar um foco ali. E toda vez que você quer dar muita energia num lado, você precisa detrimento em outros. E você precisa estar, ao mesmo tempo, girando todos os pratos, porque essa é a nossa função, né? Mas qual é o prato que a gente tem mais prioridade, que a gente gira lá e vai no outro, e depois gira lá e vai no outro, gira lá e vai no outro? Qual é o prato que a gente tem mais prioridade? E identificar isso em meio a tantas tarefas, tantas coisas que a gente tem para fazer é muito importante, né? Tanto que o tema, o início dessa nossa aula, nós vamos falar sobre estabelecer prioridade na vida. A felicidade no casamento e na família é mais provável de ser é, concent... é mais provável se concentrarmos a atenção no que é de maior importância. E como é que a gente vai identificar isso? E eu lembrei na semana passada que nós falamos é, é, sobre algumas das responsabilidades e deveres do homem e da mulher. E a bússola que nós usamos foi a família proclamação ao mundo. Então, quando nós temos algo que nos guiar, temos algo que nos mostra, que nos ajuda a perceber quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida diante de tantos pratos que nós temos para equilibrar, porque nós precisamos equilibrar todos. Mas como você trouxe para a gente, meu amor, tem aqueles pratos que a gente não pode diminuir muito a velocidade deles. Corre o risco de quebrar, né? Cair e Aí é quebrar. mais arriscado, não é? E aí não dá. Tem até que ao longo do caminho a gente vai abrindo mão de algumas coisas que dão sensação de que a gente está perdendo. Mas, na verdade, não é que nós estejamos perdendo. Nós abrimos mão de algo bom por algo melhor. Abrimos mão de uma coisa que nos faz bem por algo que nos traz felicidade. Então, é importante a gente ter a compreensão dessas verdades que vão nos ajudar aí a trilhar esse caminho da felicidade. Então, vamos lá. Nós temos já aqui uma perguntinha para nós refletirmos, ponderarmos e respondermos. Como nós podemos saber as prioridades da nossa vida? E aí nós temos aqui uma citação do presidente Spencer W. Kimball. Você pode ler para a gente, por favor? Por Sim, favor, no microfone. porque fica gravado e outras pessoas vão poder ouvir. O presidente Spencer W. Kimball falou da necessidade de fazermos as coisas de maior importância sem deixarmos de lado as demais. E aí, como então que nós podemos saber quais as prioridades da nossa vida? Acho que essa é uma pergunta importante. Como que nós podemos fazer? E aí nós trouxemos aqui para vocês quatro escrituras, que aí nós vamos ler e debater rapidamente sobre elas, para que elas possam nos ajudar a responder essa pergunta. Quem nunca se fez essa pergunta? Né? Como podemos saber as prioridades da nossa vida? Porque às vezes dá uma sensação de que a gente está errando, né? Aquilo que pode ser prioridade para mim não necessariamente pode ser para você, e aí quando você descobre que é a minha prioridade, e dá aquela sensação, poxa, eu estou errando com ela, eu estou falhando. Então, como que nós podemos fazer isso de uma forma mais plena, né? Vamos lá? Quem já encontrou a primeira escritura? Ah, aqui a primeira bússola que nós já falamos no início é a família Proclamação ao Mundo. Então, essa é uma leitura de cabeceira. Nós devemos ter acesso constante e ler de uma forma contínua, juntos, individual, com os filhos, para que nós possamos entender os deveres e as responsabilidades de cada um. Né? E a segunda aqui é é primeiro NEF. Quem abriu o primeiro NEF? Achou?
Então você pode ler para a gente primeiro Nef 8, 12. Enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Muito bem. Então aqui o Senhor ele está Leí está falando de quê? Ele está falando do fruto, né, Uhum, que trouxe grande alegria. E sim. ele desejou que também a família dele comesse, para que eles também experimentassem essa mesma alegria. Então, Assim como a gente comentou dos pratos, que tem vários pratos e alguns são mais prioridades, ele deu o exemplo de frutos, onde existem vários frutos, mas aquele é o mais desejado, é o que deve ser dado prioridade. E qual é este fruto? e no nosso estudo do livro de Mórmon, nós sabemos que esse fruto é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, uma das prioridades da nossa vida é, de acordo com essa escritura, o evangelho de Jesus Cristo. Então, o evangelho, a palavra de Deus, ela é uma prioridade. E ele diz que é algo que traz imensa alegria ao coração. E aí nós queremos desfrutar isso com quem mais amamos. E quem mais amamos? Nossa família, A nosso nossa família. próximo, Uhum. né? Mas trazendo para a nossa aula hoje é a nossa família. Então, nós devemos, é uma prioridade a palavra de Deus na nossa vida, mas ela é incompleta se ela não é compartilhada com a nossa família. Então, nós precisamos entender isso, que a prioridade da nossa vida é a palavra de Deus compartilhada com a nossa família, para que todos possam desfrutar da mesma alegria. Vamos lá para a segunda escritura, Doutrina e Convênios. Marli, você consegue encontrar aí para a gente Doutrina e Convênios 68? É fácil para você, para a gente ler? Para você ler para a gente? Infelizmente, não. Minhas aptidões de informática. Eu estou entrando aqui no Instituto agora. Ah, que ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu posso ler. 68, Carlos vai ler para a Posso gente. ler. 68 do 25 ao 28. E também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Pois isto será uma lei para os habitantes de Sião, ou em qualquer de suas estacas que estejam organizadas. E seus filhos serão batizados para a remissão dos seus pecados, quando tiverem 8 anos de idade, e receberão a imposição das mãos. E também ensinarão seus filhos a orar e andar em retidão perante o Senhor. Aqui ele trouxe várias coisas que são prioridades na nossa vida. Vamos tentar enumerar algumas delas de acordo com essas escrituras. Nós estamos aqui em Doutrina e Convênio 68, tá? Pedimos para vocês abrirem para acompanhar a gente, por favor. Então vamos lá. Qual as prioridades que ele cita? A família, mais especificamente os filhos, né? Onde os pais têm a responsabilidade de nutrir eles com a boa palavra que a gente acabou de ver ainda há pouco, Uhum. lá em 1º Nef, né? Para que eles possam ser batizados e tomar a decisão de serem batizados e seguir o caminho do discipulado. Caso eles não tomem essa decisão, por falta de ensinamento dos pais, cairá essa responsabilidade sobre os pais, né? Exatamente. Ele deixa muito claro que nós devemos ensinar a doutrina do arrependimento, da fé em Jesus Cristo e do dom do batismo e o dom do Espírito Santo. É Para como como se você fossem as falou, lições missionárias, né? A responsabilidade de ensinar é dos missionários, mas para nossos filhos é nossa responsabilidade. e isso fica muito claro como uma prioridade para a gente, mas ele segue. Ainda tem mais. Nós devemos ensinar também lá no 28 os A nossos orar, filhos a orar. a orar.
e a andar em retidão perante Deus. E aí, como que eu posso ensinar como uma prioridade na nossa vida, ensinar os nossos filhos a orar e a andar em retidão? Sendo um exemplo para eles. Tá bom, É é a isso mesmo. melhor forma de nós ensinarmos, mas nós vamos também falar. Mas esse exemplo de vivência dos nossos filhos nos verem orar, dos nossos filhos nos verem andar em retidão. Esses dias aconteceu algo interessante que nós fizemos um churrasco na nossa casa para os meus irmãos, minha mãe, estávamos juntos. E aí, meu irmão. Faltou convidar a turma, amor. Faltou o quê? Ah, convidar a Convi- turma? Ah, nós vamos ter que fazer isso, então, pode deixar. E aí, meu irmão falou assim: eu estou esperando a calabresa porque é apimentada. Eu disse: não, a calabresa não é apimentada. Calabresa é normal. Aí ele ficou meio decepcionado porque ele queria comer calabresa apimentada. E quando o meu cunhado tirou a calabresa do fogo, que cortou, ele provou: não, essa calabresa é apimentada sim. Mas eu realmente achei que ela não fosse apimentada. Aí a minha filha olhou para mim e disse assim: mãe, você mentiu? Mas não foi meu amor, foi um espanto para ela. Disse: mãe, você mentiu? Eu tava Como, querendo dar calabresa pro irmão. assim, como se fosse uma coisa. E não é a primeira vez que isso acontece. É algo assim para ela que é fora da realidade. E aí eu fico grata por isso. Eu pude explicar para ela: não, minha filha, eu realmente achei que não era. Aí eu percebi um alívio no semblante dela. Ah, tá, minha mãe realmente não sabia, ela não mentiu. Isso teria sido um choque para ela. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos pelo exemplo. E o Senhor deixa claro nas Escrituras É. que é a nossa prioridade. As palavras elas são muito interessantes. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu ensino para os alunos, aqui tem um médico, que eu digo assim, olha, é muito fácil eu dizer que eu sou um bom médico, mas é melhor quando outra pessoa diz que eu sou um bom médico. Mas é melhor quando de fato eu sou um bom médico, né? Quer dizer, então a atitude, né, a postura e o exemplo, ela ensina mais do que qualquer fala, do que qualquer discurso. Lá no versículo 31 de Doutrina e Convênio 68, ainda que nós estamos acompanhando essas escrituras, o Senhor diz que nós não podemos ser ociosos, que nós não podemos incentivar o crescimento da iniquidade nem participar dela, e que nós devemos buscar com sinceridade as riquezas da eternidade. Mas os olhos, aí ele cita, né, que apesar disso, os olhos de muitos estão cheios de cobiça. Mas o Senhor diz qual a prioridade das nossas buscas e das coisas que nós precisamos fazer. Então, as escrituras, elas estão repletas de ensinamentos que nos ajudam a entender as verdadeiras prioridades da nossa vida. Vamos lá para Efésios. Quem consegue abrir para a gente? Efésios 6. Do 1 ao 4. Quem encontrou pode ler? Vocês encontraram? Diz que ler. Você pode passar o microfone lá para trás, por favor? Obrigada. Do 1 ao 4, por gentileza. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Qual a prioridade aí da nossa vida, de acordo com essa escritura? Também. hum? Que nós devemos ser obedientes como filhos. Ele está citando aos nossos pais terrenos, mas isso se aplica sobretudo aos nossos pais celestiais, né, o nosso Salvador, e que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Ele fala a respeito disso e Até porque que ele diz aqui que é o primeiro mandamento, né? Quer dizer, o primeiro grande mandamento é honrar a Deus. interessante, não sei se vocês conseguiram observar que todas essas escrituras e a família Proclamação ao Mundo, ela nos mostra as duas principais prioridades.
Quais são? Hum? Tan, 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 tan. O Senhor, Será que é a família? o Senhor, acima de todas as coisas, suas doutrinas, seus princípios, seu evangelho e a família. Esses são os dois pratos, daqueles vários pratos que a gente precisa equilibrar da nossa vida, esses são os dois pratos principais, que esse nós não podemos diminuir a nossa atenção e o nosso esforço. Às vezes a gente vai ter que diminuir, mas que façamos isso em outros pratos, em outras áreas da nossa vida, porque essas duas áreas, elas são primordiais e fundamentais para a nossa salvação e exaltação. Então, elas devem receber toda a nossa atenção. Passa, pode passar. Vamos então chegar a essa parte já que do Elder, esse ensinamento do Elder Barlas. Quem pode ler para a gente? Você quer ler? Ela quer ler? Ela ia ler, envergonhada aí. ela ia ler Som. na força. Pode ler, por favor. LDM Russo Ballad, um dos grandes desafios desta vida é o de colocar as prioridades em ordem. Se não fizermos isso sabiamente, então as coisas que realmente importam na vida estão à mercê das coisas que menos importam. Uhum. Isso é muito forte, né? E tem um poder grandioso de construir ou de destruir. O quanto nós compreendemos as verdadeiras prioridades da nossa vida é que vai determinar isso. Mas isso é muito poderoso, né? Então, será que as coisas que realmente importam na minha vida, elas estão à mercê daquelas que menos importam? Será que por conta disso, talvez eu não esteja encontrando a verdadeira paz e felicidade e unidade familiar que o Senhor quer que tenhamos e que Ele preparou todas as coisas para que nós consigamos viver essa unidade da melhor forma possível? A gente não está falando de falta de diversidade, a gente não de faltas de problemas, a gente não está falando de faltas de desafio, a gente está falando de unidade familiar, aquela que, apesar dos conflitos que podem existir, eles não são os mais importantes, porque às vezes Uhum. aquilo que menos importa é o desafio que eu estou vivendo. Aquilo que menos importa é algo que me irrita no meu companheiro, que me irrita na minha companheira, mas isso pode estar acima daquilo que realmente importa, que é a felicidade do outro, que é a paz do outro, que é o companheirismo, que é o amor, que é a felicidade vivida nos pequenos momentos de comunhão, de paz, de alegria. E às vezes a gente acaba deixando essas coisas por conta de conflitos familiares que talvez não sejam, talvez não, que não são certamente os mais importantes. E aí nós temos aqui algumas dessas prioridades temporárias e eternas. E eu gostaria de ouvir de vocês quais são essas prioridades temporárias e quais são essas prioridades eternas. Vamos conseguir escrever porque a nossa caneta falhou. Uhum. O Eu quero, Instituto precisa de doação de caneta, de tinta. eu quero só comentar que, às vezes, quando a gente fala em prioridade, a gente e é pedido aqui para a gente poder tentar ordenar isso, né? Mas é difícil, com a história dos pratos lá do Ed Bennett, dar velocidade para tudo ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas, por exemplo, buscam muito, minha prioridade agora é estudar, é fazer faculdade, é ter conhecimento, etc. A pessoa ganha, vira um grande engenheiro e aí não consegue ganhar dinheiro, por exemplo, né? Não tem um bom trabalho e tudo. Aí, não, minha prioridade agora é ganhar dinheiro, trabalhar muito, tal, 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 e tem que ganhar muito dinheiro, aí não tem tempo para poder aproveitar alguma coisa, não tem tempo para aproveitar. Aí diz assim, não, agora eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vou ganhar tempo, tudo, aí não tem saúde, né? Porque não cuidou, não foi para academia, tudo, ele queria
tempo de folga para fazer as coisas, para fazer as farras, para fazer os passeios, mas aí não se preocupou, por exemplo, de ter uma academia, fazer um exercício, coisas Uma desse boa tipo. alimentação, dormir bem. Às vezes ele busca saúde, aí não tem família, por exemplo, né? E às vezes ele busca a família, mas ele não está dentro do evangelho, e aí não busca a eternidade. Então, a gente precisa, como eu sempre falei aqui no início, né? Estou repetindo por conta de alguns que chegaram depois, tentar dar o tempo todo movimento para esses pratos, para nenhum cair. Todos são prioridades. A gente tem alguns que são mais prioridades que outros. A família deve estar lá em primeiro lugar, junto com o O Evangelho de Senhor. Jesus Cristo, né? Isso é muito importante. Mas as outras coisas são importantes também, porque a gente tem o bem-estar também, né? É, você, às vezes, prioriza muito a família. Por exemplo, ele não tem como trabalhar, não consegue sustentar a casa. Isso é um desafio grande, essa parte financeira, para destruir a família. Então, a gente precisa tentar focar nas coisas também temporais. Pode não ser a principal prioridade, mas elas precisam ser importantes dentro do seu planejamento. Inclusive, a gente, no decorrer das nossas falas, a gente vai responder aí. Inclusive, essa é uma a segunda parte que nós temos que tratar com vocês, que pode ser um grande desafio, uma Uhum. grande pedra de tropeço. Compreender as prioridades, ela é fundamental, mas entendermos que precisamos saber como desenvolver as outras áreas da nossa vida, isso inclui dinheiro e casamento, também é importante. Uhum. E com a ajuda do Senhor, Ele vai nos guiar e nos mostrar. As Escrituras, a gente acabou de ver, as Escrituras, elas contêm todas as respostas. Para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos anseios, nós precisamos buscá-la. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e, na medida que formos falando, gostaríamos que vocês pudessem citar questões temporárias e questões eternas. Na semana passada, nós tivemos aqui o casal Nixon, e uma fala que a gente já ouviu milhares de vezes na igreja. Tenho certeza absoluta, mesmo quem tem 2 anos de igreja, com certeza já ouviu isso. Essa frase, perspectiva eterna. Uhum. Todo membro da igreja já escutou essa frase, perspectiva eterna. Se não tem perspectiva eterna, talvez não mereça tanto a nossa atenção. Merece o nosso cuidado, a nossa responsabilidade, mas talvez não mereça tanto a nossa atenção. Né? Então vamos lá. E falou também de intimidade, né, que é importante no relacionamento, e falou também desse, essa parceria financeira, que também é um grande desafio. E nós vamos trazer um pouquinho disso. Temos aqui algumas falas no nosso slide e a gente vai ler e vai comentando a respeito, tá bom? Pode começar, gente. Não permitireis que vossos filhos andem famintos ou desnudos. Moisés 4:14. Então, parte dessa escritura. Eu já passo para você falar. Parte dessa escritura fala da nossa responsabilidade de cuidar materialmente da nossa família. Então, nós precisamos prover o sustento, aqui em especial, para os nossos filhos. Aí você pode ler o Uma das segundo ponto e responsabilidades da comentar. aula anterior, né? Sim, É para ler. os pais, e depois você pode falar. Se quiser. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais. O marido e a mulher, o pai e mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Não tem como escapar, né? Uma vez que unia a minha esposa e a minha esposa a mim e os nossos filhos, em primeiro momento, cabe a nós condicioná-los a ter um quesito de retidão, de atender às necessidades físicas, né? Espirituais. Falamos muito espiritualmente aqui, a importância dela, mas no geral também a parte física, né? No quesito saúde, requisitando a eles a necessidade também de bons hábitos alimentares, enfim, tudo que remetem o ato de estar saudável. Pode andar pelado, né? É, então,
Enfim, cabe a nós fazermos isso, cuidado físico e espiritual. Não basta só cuidar espiritualmente, orar, jejuar, ler, ir à igreja e fazer, tá muito bem, maravilhoso, mas o lado temporal físico também. Não tem como, né, você orar e passar fome e manter o espírito, né? Enfim. Mas tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, ali no final, que os pais serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Então, não é algo que às vezes a gente escuta, né? Diz, ah, mas alguém pôs isso, alguém disse que tem que ser assim. Não é alguém. Deus disse que tem que ser assim. Essa é a ordem. Nós, como pais, nós temos que prover o sustento para os nossos filhos. Esse prover é tanto nas questões temporárias, né, e nas questões eternas. Nós precisamos prover todas as coisas para os nossos filhos e nós não vamos conseguir sair ileso disso. Em algum momento, como você falou, nós estaremos diante do tribunal de Deus. Em algum momento, nós seremos responsabilizados. A conta sempre vai chegar. É que nem no restaurante. A conta não chega no final? Ela chega, não importa quanto você está lá confortável, não importa quanto você está confortável. Mesmo quando o almoço é de graça, ele não é de graça. Alguém está pagando. Exatamente. Então, a conta vai chegar. E com o Senhor é da mesma forma. Em algum momento a conta vai chegar. Vamos para o terceiro ponto. Engraçado que necessidade física e espirituais quase tudo na igreja é isso, né? Temporal e eterno, né? Amar a Deus é uma condição espiritual e amar ao próximo é uma condição terrena, né? E a autossuficiência, ela é tanto material quanto espiritual. Quando a gente aprende e estuda sobre autossuficiência, tudo na igreja envolve os dois campos. Mas antes de buscar as riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes. E procurá-las-eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. O último, precisamos ter sempre em mente que o temporal e o espiritual estão interligados entre si. Não são coisas separadas. Uma não pode ser levada a efeito sem a outra, enquanto estivermos aqui na mortalidade. Universidade, né? Eu faço das palavras dele as minhas. Obrigada, Anderson. Às vezes é interessante a gente pensar sobre essa última parte, né? Porque é do meio complemento que a gente já tinha falado sobre a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, né? De cuidar Mas das o meio fala uma pessoas. coisa interessante, amor, que não é pecado você buscar a riqueza, né? Sim, Desde que acho que acho que talvez seja interessante reforçar isso. Desde que seja com o intuito de praticar o bem, né? Não de praticar coisas ou desenvolver atividades egoístas ou coisas desse tipo. desde que tenhamos em mente o crescimento do reino de Deus. Porque aqueles, por exemplo, que já estiveram no templo, nós sabemos que nós fazemos convênios de consagrar todas as coisas que nós temos para Deus. E ele diz que nós devemos, lá em cima, cuidar da família, mas ele também fala que nós devemos cuidar de todas as pessoas, alimentar os doentes, confortar os doentes e aflitos. Mas aqui embaixo ele fala, e eu quero ouvir de vocês, o que isso representa para vocês? Precisamos ter sempre em mente que o temporal e o espiritual estão interligados entre si, não são coisas separadas. Uma não pode ser levada a efeito sem a outra, enquanto estiverem aqui na mortalidade. Alguém já ouviu assim, ah, mas a igreja não visa riquezas, né? A igreja não quer isso, a igreja não quer aquilo, e eu gostaria de ouvir de vocês sobre essa parte final. Você vai conseguir. Aham. No momento você vai conseguir. É,
Falando sobre o dinheiro em si, né? Tipo, para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que acrescentar algo para alguém, né? A gente tem que resolver algum problema. Então, seja empreendendo, seja trabalhando para alguma empresa, a gente vai ter que ter o conhecimento para realmente contribuir para alguma coisa, né? Para algum projeto, para alguma situação. Então, inclusive é um atributo de Cristo, né? E que se inclui ali naquelas verdades eternas, né? Que é o conhecimento, né? Tanto o secular como o espiritual. E tudo que a gente aprender aqui nessa terra, a gente vai levar para a próxima vida. Então, eu acredito quando ele fala ali, né? Precisamos ter sempre em mente que o temporal e o espiritual estão interligados entre si. Então, todo o conhecimento que a gente adquirir nessa terra, ele vai nos ajudar a acumular riquezas, né? Desde que a gente queira fazer o bem, né? Ajudar a nossa família e o próximo, mas também levando para o lado espiritual, ele vai também nos ajudar a acumular riquezas para voltar à presença do Senhor. Então, o conhecimento ele é um atributo primordial, né, na nossa vida, seja sobre as coisas da igreja, seja com as coisas seculares, a gente vai estar acumulando riquezas tanto no céu quanto nessa terra para realmente fazer o bem para as outras pessoas. É verdade. Concordo. E isso explicou perfeitamente É, como essas duas coisas estão como interligadas. nós seremos deuses em ignorância, se Deus sabe de todas as coisas? Então, nós precisamos acumular esses conhecimentos aqui para poder, de alguma forma, levar alguma vantagem lá do outro lado. E como nós vamos ajudar o reino de Deus a crescer se nós não somos autossuficientes materialmente, por exemplo? Como que nós vamos alimentar os aflitos, ajudar os enfermos, os famintos? Como que nós vamos fazer isso se nós não somos autossuficientes, Na saúde. financeiramente, fisicamente? Então, nós precisamos disso para contribuirmos de forma mais efetiva para o crescimento do reino de Deus e para que nós possamos merecer nos tornarmos deuses e deusas, rainhas, reis, sacerdotisas, enfim. É importante, né? Alguém mais gostaria de comentar? Pode falar. É, a respeito do temporal espiritual, isso me faz pensar a respeito do meu trabalho. É, eu conheço algumas pessoas que são bem espiritual e eu já ouvi elas falarem que o Senhor vai prover. Ah, o Senhor vai prover, não Uhum, preciso me preocupar, basta que eu uhum. tenha fé, que o Senhor vai prover. Cita as Escrituras, mas essas pessoas não trabalham e elas simplesmente dependem totalmente do Senhor, que não é isso que o Senhor espera. Espera que sejamos autossuficientes, que nós trabalhemos para a gente prover nossas próprias necessidades. Então, eu posso ser um pai totalmente espiritual? Não se preocupa, meu filho, que você vai melhorar. Você está doente, você vai melhorar. Você está com fome, o Senhor vai te alimentar. Não é exatamente assim, entendeu? Então, o temporal seria o trabalho, entendeu? A minha profissão que me provém um salário que vai fazer com que eu cumpra com os requisitos temporais, entendeu? E claro, eu também tenho que focar no espiritual. Não vou ficar somente trabalhando, feito um louco, passar a minha vida toda juntando riquezas e no final perder a minha alma, a minha salvação. Entendeu? Então, como diz bem no finalzinho ali, são interligados entre si. Não dá para somente focar num, tem que focar nos dois. Tem que ter aquele equilíbrio. Até se levar defeito que tá bem no final. Enquanto estivemos aqui na mortalidade, tem que ser feito dessa maneira, focando um ou outro, entendeu? Claro que a família é o primeiro, só que não podemos focar só na família. Tem que também focar nas coisas temporárias, por exemplo, no trabalho. Isso faz parte da nossa preparação para voltarmos à presença de Deus. Mas isso, você falou muito bem, isso é uma condição exclusiva da mortalidade. E aqui a gente fala muito do que devemos fazer, do que devemos fazer, de prioridade, mas essa é uma aula de casais, né? Então, o casal precisa ter os mesmos propósitos e discutir essas prioridades para um não ficar puxando a corda para um lado ou puxando a corda para o outro. Mesmo que um foque numa prioridade e outro foque na outra, ainda assim precisa ser um acordo, né? E um ajudar
o outro mutuamente. Se o Breno se manifestar e quiser falar, avisa a gente, tá, Anderson? Por favor, Breno, fique à vontade para participar da aula, da forma que você se sentir mais confortável. Matheus também, seja bem-vindo, Matheus. Aplicar princípios financeiros corretos aumenta a probabilidade de um casamento feliz. Vocês já ouviram alguma história ou já vivenciaram alguma história de conflitos familiares por conta de dinheiro? Eu tenho muitos exemplos. Acho que, acho que você e todos nós. É muitos. Se você parar para pensar, inclusive, se você fizer uma análise, ele está assim entre os top 3 dos conflitos familiares, entre os top 3 dos divórcios, por conta dessas questões financeiras. Então, nós precisamos aplicar princípios financeiros corretos. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses princípios financeiros corretos. Às vezes, quando acontece o divórcio, esse problema financeiro é o problema que vai manter a briga mais tempo ainda, né? Exatamente, né? Isso dura muito mais. Então, aqui tem 12 sugestões que podem ajudar a administrar nossas finanças pessoais e familiares. Então, essas sugestões, elas também devem estar bem entendidas em nós, e nós devemos nos esforçar todos os dias para colocar em prática. E foi interessante que, enquanto a gente estava preparando a aula, aí depois o Carlos deu uma olhada na aula, deu uma lida, ele falou assim: eu tenho uma proposta financeira para lhe fazer. Aí eu digo, olha só, vai se aproveitar da situação, né? Espertinho. Mas deu certo, né? A gente fez um acordo, né? A gente fez um acordo financeiro. Né? Então, vamos falar Mas se vocês rapidamente. quiserem, eu posso passar aí, mas é Usar a útil. tática. É útil. Nós vamos falar rapidamente e comentar sobre alguns dessas sugestões, tá bom? A primeira que não poderia faltar, que não poderia ocupar outro lugar, é pagar o dízimo. Então, o dízimo contém promessas na mortalidade e na eternidade, de forma que não podemos mensurar nem contar. Não é isso que nos ensinam as Escrituras? Que as janelas do céu se abrirão e serão derramados sobre nós bênçãos incontáveis. Incontáveis. Eu imagino que é algo que eu não posso mensurar, né? Então, essa deve ser uma prática, uma conversão profunda, e nós devemos tratar com honestidade. A gente já falou uma vez aqui na aula sobre a fatia do bolo, da honra. Não sei quem estava na aula, lembra que a honra no primeiro pedaço, e que às vezes o primeiro pedaço é até o menor, tira-se uma lasquinha de um dedo, né? Um dedo, e todo mundo quer o primeiro pedaço. Para quem vai ser o primeiro pedaço do bolo? Mas ele é o menor pedaço, muitas vezes. Ficou o restante para ser dividido para todas as outras pessoas, mas a maioria quer o primeiro pedaço. Porque no primeiro pedaço tem honra. É uma importância, é uma prioridade, né? Vou dar para minha mãe, para minha esposa, Isso demonstra. E aí o meu melhor Senhor quer amigo. exatamente esse primeiro pedaço. E o primeiro pedaço do Senhor é literalmente uma fatia bem fina. Ele pede 10% dos nossos rendimentos, né? Nós não vamos nos aprofundar nessa questão de pagar o dízimo, mas nós incentivamos, se alguém tem dúvidas sobre isso, procure seu presidente do coro, sua presidente da Sociedade de Socorro, seu bispo, e peça ajuda. Se quer entender sobre o princípio, procure o presidente do coro e o presidente da Sociedade de Socorro. Se tem algo a resolver a respeito do dízimo, procure seu bispo. Tá? Mas essa, sem sombra de dúvida, é a primeira fatia do bolo, porque nela há honra. E o Senhor quer ser honrado em todas as coisas. A segunda, Eu vou ler. tá. Aprender a gerenciar o dinheiro antes que ele governe nossa vida. E aí? Como que nós fazemos isso, Marli? Mulher do dinheiro, Marli. Por isso que eu perguntei para ela.
Uma coisa bem interessante sobre o aprender a gerenciar dinheiro, eu lembro quando a gente casou, a gente já foi em mente com a política de zero dívida. Se eu vou ter que parcelar, eu não posso ter. E eu acho que um ano depois, né, que a gente casou, ele ficou desempregado. E eu estava grávida. E aí a gente olhou para ele e disse assim, égua, que bom que a gente não tem nenhuma dívida. Porque ia ter a questão do tipo seguro-desemprego, ia dar para segurar até arranjar outro. Então, desde sempre a gente tinha essa situação. Se eu tenho que parcelar, eu não posso ter. Que, tipo, é de casal para casal. Tipo, nós fomos casar, nós não chegamos a mobiliar uma casa, tipo, ah, não vou comprar logo armário, comprar mesa, comprar tudo e depois eu pago. Não. Nós vamos começar o que nós podemos ter, nós vamos comprando aos poucos. Isso foi muito importante, porque senão ia ter dado muito errado naquele momento, e, tipo, grávida, desempregada, e menino chorando e dívida para pagar. Mas uma coisa bem interessante é manter esse controle. Tipo, eu tenho uma planilhazinha que eu tento manter lá para ver quais são os gargalos. Estamos gastando muito com isso, precisamos economizar para isso. E ter, tipo, que nem ele sempre fala, ele acha estranho quando alguns casais dizem assim, não, porque o meu dinheiro, isso aqui a gente divide as contas. A gente, assim, é um bolão só. Não tem essa de, ai, não, eu contribuo com isso, eu contribuo com isso. Joga aquele dinheiro todo dentro de uma sacola e vai fazendo tudo junto. E ter essa transparência, né, do que é gasto, do que é ganho também. Algo do tipo. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Muito válida, né? Acho que isso é algo que pode ficar na mente, né? Se eu não, se eu tenho que parcelar, então eu não posso ter, né? Tá rindo porque essa foi uma das condições que eu botei no acordo que a gente fez. E a gente tem mania de chegar no supermercado e dizer, você quer passar de quantas vezes? Bota duas, bota três. E aí eu falei para ele, ó, agora a gente vai fazer o seguinte, se a gente não vai poder pagar à vista, mesmo que seja no cartão, não vou mais parcelar no cartão. Tá, então, não, imagina, isso não é um problema entre nós. Então, antes que ele nos governe, nós precisamos aprender a gerir o nosso dinheiro. E se a gente tem dificuldade, olha só, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o fim desde o princípio. Isso é uma verdade muito forte. Ele sabe o fim desde o princípio. Temos aí cursos de finança no plano de autossuficiência. Então, se eu tenho dificuldade sobre gerir o dinheiro, eu posso entrar lá no site da autossuficiência da igreja e fazer uma matrícula num curso online que vai me ensinar sobre finanças. E o Senhor vai. Então, o Senhor proveu todas as coisas de uma forma assim perfeita para o nosso bem-estar. Terceiro, a Marli já trouxe isso, né? Desenvolver autodisciplina e autocontrole nas finanças. Eu quero, mas eu posso? Há uma grande diferença entre querer e poder. E às vezes eu só preciso esperar um pouquinho mais para poder. Aí eu vou alinhar as duas coisas. Eu vou alinhar o meu querer com o meu poder. E aí então vai ter uma autodisciplina e um autocontrole nas finanças. Seguir o orçamento. A Marli até falou que ela tem uma planilha, joga tudo numa sacola, né? É aquela do líder, né? Joga tudo numa sacola, numa bacia. Acho que melhor numa bacia, né? Vai caber mais uma bacia. Joga todo o dinheiro numa bacia e aí seguir um orçamento. O que eu tenho que gastar? Quanto que eu ganho? Né? Quanto que eu ganho? Meu dízimo, o restante das contas que eu tenho para pagar. Então, são coisas básicas que todos nós sabemos fazer. Tá? E às vezes, para quem não tá, para quem está acostumado, é fácil, né? Mas para quem não está acostumado, às vezes até consegue fazer o primeiro mês, o segundo mês, depois desiste, depois começa a fugir o controle. Fazer orçamento não é uma coisa muito fácil. Vamos anotar tudo que a gente ganha, tudo que a gente gasta, até o pirulito que a gente compra na rua. A gente começa o primeiro mês, depois o segundo mês já não coloca toda, no terceiro mês está com as contas importantes. Então, às vezes a gente não consegue fazer esse orçamento rigoroso, mas e eu sou um deles, né? Mas de tempos em tempos eu faço. A cada 4, 6 meses, aí começo a anotar, para ver como é que Faz um está o balanço. controle. E deu uma...
tá gastando do mesmo jeito. E outra coisa, É a a gente, disciplina, né? e a gente às vezes quer pagar as necessidades e a gente quer pagar um estilo de vida que às vezes geralmente está acima do que a gente pode. Isso é muito comum. Às vezes, quando eu estou lá andando de ônibus, chegando, acordando muito cedo para pegar o ônibus, tal, 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 não, estou doido para comprar um carrinho. Aí se faz um esforço, compra um carro usado. Quando está com um carro usado, a ideia é que esse carro está quente, a condição está quebrada, vive dando problema, eu quero comprar um carro zero. Aí faz um esforço e compra um carro zero. Quando compra um carro zero, não, esse carro é com ponto zero, não está dando, não sei o que, eu quero viajar, eu quero comprar um carro 1.6 agora, e não, agora eu quero comprar um elétrico, porque eu não quero gastar gasolina. Então a gente sempre está querendo comprar mais do que a gente realmente necessita. Isso é muito comum e exige uma autodisciplina muito forte, né, para você não comprar mais do que você precisa. E é importante a gente entender que existe, que nós não somos sozinhos na vida. Nós estamos aqui e estamos deixando um legado para alguém. Uhum. Em especial, nós deixamos o nosso legado para os nossos filhos. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a usarem o dinheiro de acordo com a capacidade e a compreensão deles, desde muito pequenos. Um exemplo antes de passar aqui, disse, bora trocar de iPhone, quero um iPhone 16, né, tudo e tal. Mas esse 12 tá tão bom, a câmera é tão ótima, né, não sei o que, por que que eu vou trocar ainda? Então, às vezes, a gente quer uma necessidade. Eu tento jogar o meu no chão para estourar, para ver se tem essa Para ver se ganha um ganho novo? novo. Eu não quero danado. Nós viemos no país, né, com essa educação financeira, eu acompanhando as últimas matérias do governo, implementar esse projeto, né? Já está vindo, né, a disciplina escolar, algo que no passado era quase nada, né? E a minha filha, Agatha, de 8 anos, de vez em quando ela fala, né? Depois ela estava questionando sobre aquela disciplina, empreendedorismo, que é isso, pai? Começa na escola e começa a questionar, conversar, né? É como se assim ela dissesse, não se aplica a mim, né? Sou criança, né? Uhum. E nesse momento eu sentei com ela e fui compartilhar algumas verdades com ela. Enfim, né? Hoje a gente tem alguns mecanismos, né? Como você falou, autossuficiência, mas também na parte escolar, a estrutura, algo que no passado não tinha. Tá aí um dos motivos, né? Talvez para a gente questionar o fato de que a gente perdeu muito, né? Esse lado do planejamento. Falo por mim também, né? A minha pessoa. Para gastar dinheiro no bolso, dinheiro no bolso para gastar, né? O ditado que a galera fala. Ele foi feito para gastar, né? E aí gasta tudo. Existe esse ditado É. mesmo. E eu vejo também, né, entre alguns populares, né, ditos populares, o seguinte. E aí fala assim, hoje é sexta-feira. E aí é aquele entendimento de muitos, né? Eu preciso divertir. Trabalhei para gastar, então tem que gastar. E aí zera tudo, né? A conta, e segunda-feira de novo, chega sexta de novo. Não, tem que gastar. Então, de fato, né, Sextou? sextou, vamos Amor, gastar. sextou hoje. Hoje já é sexta-feira. Estou aqui com a minha esposa justamente para gastar. Opa! Mas, Ah, tá? já Ó, temos. Vamos lá muito bom. pro. Mas pode ser feito isso, desde que planejado, né? A gente já planejou há muito tempo. As sextas-feiras é nossa e assim, o dinheiro está guardado para isso já. Mas você falou, tá guardado para isso, né? Um planejamento. Você pode dar para a Marli, que ela Dinheiro não é quer falar? problema, é a solução, né? Tá, ele se aí sobre ensinar desde cedo a importância do trabalho. A gente está tentando aplicar com as crianças um mecanismo, porque a gente está tendo dificuldade com as tarefas da casa. Então, agora elas são assalariadas para fazer as coisas. Tipo, vai me poupar o tempo, meu tempo. Hoje a pessoa diz assim: eu tenho um trabalho físico, né, fixo, que me paga bem, só que eu costuro, eu faço comida, e às vezes a pessoa diz assim: tal coisa não vai ser possível, porque a minha hora trabalhada tem um preço. E o meu descanso é um negócio extremamente importante. Eu disse: não, estou muito atarefada com essas coisas, então vou ensinar logo para as crianças que a vida não é fácil, tudo tem um preço. Se elas querem algo, vamos ensiná-las a economizar. E aí tem lá na tabelinha que tudo, 30% do que eles ganharem, vai para a poupança. Por que poupança? Porque não sei o que.
vai para a poupança. Aí dá a opção, ou você gasta o que sobra, aí tem a lá do dízimo, né, os 10%. Assim, mas aí já é 40. Não estão fazendo a conta bem, muito bem. Ah, porque a mais velha quer um celular. E aí a gente conversa sobre a questão, não é você não tem um celular porque nós não temos dinheiro, é porque ainda não é o momento. E aí a gente tem muito isso com eles, de tipo, mas a gente quer tal brinquedo, tal brinquedo, tal brinquedo. Olha o tanto de brinquedo que você tem. Você tem necessidade de tanto brinquedo? Mas caso você queira um brinquedo específico, extraordinário, vai sair do seu salário. Não é que nós não vamos dar, mas e aí elas reclamam. Não, mas isso aqui é muito pouco. Dizendo, de fato, e as pessoas trabalham todo dia com isso. Uma diarista, ela vai trabalhar de todos os dias, e é uma partícula mínima do dinheiro, e eles aprendem a valorizar o trabalho dos outros também. Porque, tipo, querem bagunçar. Só que aí tem a pessoa que limpa, né? Organiza pra gente, que cuida deles. Ai, mas tá vendo como é que é difícil para fulaninha também? Se vocês bagunçam muito, vocês estão tornando o trabalho dela mais difícil. Vamos ajudar para que ela tenha menos trabalho, já que vocês estão entendendo que é difícil. E aí elas vão aprendendo e elas sempre ficam, mãe, o que que a gente pode fazer para vender para ganhar dinheiro? Porque elas gostam do dinheiro. Dizendo, então, bora ver aqui o que que a gente pode fazer. E aí é bom desde cedo já mostrar que esse dinheiro não cai do céu. Sim. Que nem ele sempre fala, tudo culpa do Adão, que agora por causa do nosso, vamos comer o pão do nosso suor. Então, Eu falei isso também. Vocês têm filhos? Tadinho do Tem? Adão. Vocês têm filhos? Eu quero compartilhar também duas ou duas experiências a respeito disso, né? Um amigo nosso mora em Maceió e veio nos visitar recentemente. Ele contou uma história interessante, que o filho dele começou a trabalhar, ganhou um salário mínimo, trabalhava como na TI, na área de TI, como um assistente lá de alguma coisa. E aí ele ganhava um salário mínimo, chegou com o pai dele e disse assim, pai, agora eu estou ganhando salário, eu quero ajudar na despesa da casa, o que eu posso pagar? E aí ele disse assim, não, você pode pagar a conta de luz. Aí eu disse, mas tão posso... Tão pouco. pouco, era R$ 200 a conta na época. Tem algo Tem algo mais? mais? Não, não, se você pagar a conta de luz, já fico satisfeito. Tá bom. Aí começou a pagar a conta de luz. Aí a conta de luz aumentou para 300, para 400, que hoje a conta de luz está custando R$ 500. E ele já está reclamando, está pagando as luzes do quarto. Ele disse assim, eu não estou nem aí, eu deixo a luz acesa, que não sou eu que estou pagando mesmo, porque antigamente eu ficava pagando, agora não, é ele que está pagando, apagando a luz, porque é ele que paga a conta de luz, né? E aí lá em casa a gente também tem um exemplo, a gente tinha lá vinha para o instituto, vinha de Uber, não sei o que, eu vou ali, eu vou de Uber, não sei o que e tal. Eu disse, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais pagar transporte para vocês, vou dar uma mesada que paga o transporte de vocês do mês. E ainda tem um bônus a mais para vocês eventualmente irem no cinema, fazer alguma coisa assim. E aí agora é interessante assim, mas elas preferem às vezes ir para a faculdade de ônibus do que chamar o Uber. Elas chegam assim, você vai para onde, tio? Tá, vai para o instituto, vai para o plantão, não, me deixa no instituto. Eles ficam esperando a carona, a hora de dar carona para poder pegar a carona. A gente está aqui, diz assim, mãe, a senhora está onde? A senhora está no shopping? Que hora a senhora vai sair daqui? A senhora pode passar aqui para pegar a gente? Pego. Para poder sobrar o dinheiro a mais, né, da economia do transporte, para poder curtir e aproveitar alguma coisa nos passeios. E aí, recentemente, teve o presente Dia das Mães, né? Que elas compraram. Eu disse assim, mas o senhor não vai ajudar no presente das mães? Não, eu vou comprar o meu presente, vocês compram o de vocês. E aí elas compraram, mas o presente é caro. Eu disse, Que a mamãe é muito cara. vocês vão fazer a opção do que vocês quiserem. Aí elas compraram o dinheiro que gastam mais na metade do dinheiro do transporte do mês. E agora elas estão se virando para se juntar, para pagar o Uber junto, tudo. Ela disse, mas aí vai comprometer o dinheiro do transporte, mas deixa elas sentirem o peso do dinheiro. Se faltar no final do mês, chegar 25 e faltar, claro que eu vou pagar o transporte dela. Mas deixa elas sentirem o peso, o Não estão quanto que ouvindo? vale o Elas não dinheiro. iam gostar. Isso faz muita diferença. A gente tenta ensinar da melhor forma que o dinheiro não A- cai a- do céu, né? Até porque nós precisamos blindar os nossos filhos, de eles não terem que passar por essa dificuldade que problemas financeiros, descontroles fazem no casamento. Eles não correrem o risco de passar por divórcio por causa disso. Então, nós precisamos, lembra que o Senhor disse que é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos e que nós seremos cobrados por isso? Então, nós precisamos ajudá-los.
Não só estava vendo sobre essa questão aí, né, do casamento financeiro versus divórcio. Porque geralmente, que nem falou sobre as meninas, os vocês, né, já tem uma mesada. A maioria dos pais, a maioria, nem todos, dão uma vida confortável para os filhos, principalmente para as filhas. E aí pode ser que aconteça um baque aí quando ela chegar com o futuro marido dela e ela não ter as mesmas regalias que ela tinha enquanto filha. Então já tem que preparar até o psicológico para dizer que as coisas vão mudar. Se vai trabalhar, se não vai trabalhar, não vai ser mais dado como os pais faziam. Agora que vai pagar a luz, o aluguel, o mercado, vai sentir um pouquinho. Então já tem que ser praticado isso já com uma certa antecedência para evitar a fadiga. Mas eu já disse para as minhas que tem um bônus, eu continuo pagando a faculdade mesmo depois de casado, mas só para casar rápido. Brincadeira. Então vamos lá. Então, aqui o sétimo ponto, ensinar. Não, perdão. O oitavo, né? Fazer dos estudos um processo contínuo. Esforçar-se para adquirir a casa própria. Sim, a gente vai falar todos e aí depois podem comentar se desejarem, que a gente já está caminhando para o final da nossa aula. Fazer um seguro adequado, compreender a influência de fatores externos sobre as finanças e investimentos familiares, ou seja, a gente precisa se esforçar para estar à frente do problema, tá? O armazenamento inclui isso, né? Sim. O seguro pode ser um armazenamento, pode ser uma reserva financeira, não precisa ser um seguro da Seguro de aliança, vida, alguma coisa do um tipo. seguro. Desenvolver devidamente um programa de armazenamento e preparação para emergências. Aí tem aquela pergunta para refletirmos: quantos de nós estamos preparados hoje para uma emergência? Por exemplo, os supermercados, quantos estavam preparados quando chegou a Covid? Que aí não tinha comida no supermercado. Você tinha dinheiro para comprar, mas você não tinha como comprar, porque não tinha os alimentos nas prateleiras. Não podia sair de casa. Não podia sair de casa e muitos fatores. Então, quantos nós estamos preparados? Então, se nós observarmos, são 12 sugestões que são muito ricas e que podem nos ajudar nesse processo aí de cuidarmos e de tratarmos com mais responsabilidades e até de uma forma divina. Até de uma forma divina, essa questão financeira que é importante. Conseguiu! Quando a gente era pequeno, a mamãe ela fazia cofrinhos com a gente. Então, todo mês a gente guardava um pouquinho com tudo que a gente ganhava para no fim do ano o presente de Natal ser em dobro, que aí a gente se dava um e os pais se davam outro. Então, realmente, essa educação financeira é muito importante. Só que às vezes eu acho que eu aprendi tanto a economizar que eu não quero gastar com nada. Aí às vezes ele fala assim, não, tem que comprar uma coisa pra ti. Aí eu falo, não, mas é tudo tão caro, é tudo tão sei lá o quê. Então, realmente tem que ter esse orçamento, tem que ter um equilíbrio para a gente também aproveitar a vida, mas com responsabilidade. Então, é interessante, várias formas de passar para os filhos, eu achei bem interessante, várias formas diferentes que cada família tem de passar essa noção do que é o dinheiro para as crianças. Que para a criança o dinheiro aparece, vai surgindo, e hoje em dia cada vez mais cedo as crianças têm essa noção de dinheiro, que elas querem celular, elas querem as coisas. E na minha época, por exemplo, eu tive celular, sei lá, com 15 anos, o meu primeiro celular. Então, hoje em dia as coisas mudaram. Então, quando a gente tiver filho, vai ser diferente também. Então, eu já fico até preocupada. Sim, quando as minhas filhas eram pequenas, que eu fui ensiná-las a pagar o dízimo, nós vivíamos uma época financeira muito difícil, muito, muito difícil. Mas o que nós tínhamos naquela época tinha um armazém do bispo, era permitido armazenar o alimento na capela, né? Então nós levávamos o alimento como pagamento do dízimo. Vocês estão me olhando com uma cara que diz assim: teve essa época? Por favor. E nós levávamos, e as nossas filhas cansaram de levar um pacote de arroz, um pacote de macarrão para pagar o dízimo, porque era o que nós tínhamos para pagar o dízimo. E aí, e elas entendem a importância disso. E hoje ganhou o dinheiro, eles, mãe, já gerei o boleto do dízimo. Que ótimo. E tem o acerto anual, mas tem o acerto na nossa casa. Nós fazemos o acerto com os nossos filhos para saber se está tudo correto.
com o pagamento do dízimo. É nossa responsabilidade como os pais ensinar os nossos filhos. E o Senhor vai nos cobrar. E não é só por isso, é porque nós queremos que eles tenham uma melhor vida quando crescerem, tiverem suas próprias famílias, né? Então, o dinheiro, ele pode. Cadê seu. Lá em casa, as meninas trabalham lá no consultório, né? Cada um trabalha um dia da semana. E aí, naquele dia, tipo assim, elas que são a secretária, elas que são a ajuda, Faz o limpar atendimento. tudo, fazer atendimento, tudo e tal, e a gente paga esse salário. Então, eles têm um salário também que ajuda nas despesas, aquele Mas sair para passear e assim tem a mesmo, mãe que é meio boba e e aí compra as isso é coisas e leva interessante. para Mas a passear. gente já trabalhou com essa parte do cofrinho. Teve um ano que a gente disse assim: olha, eu vou botar. Tinha 5 cofrinhos, são 5 filhos, gente, cada um tinha um cofre de cada cor. Ele disse assim: todo dia eu vou botar R$ 1 na conta de cada um. E aí, ao final do ano, vai ter um presente de R$ 365. Não sei se era R$ 1 ou R$ 2, eu não estou lembrado agora. E aí, vai ter um presente de Natal, que a gente vai poder tirar. Mas se vocês R$ 50. quiserem botar a mais. Aí vocês colocam, vocês guardam naquele cofrinho, tinha lá, né? Então Eles ficam super e a Carol animados. ficou com quase o dobro do Não, que ela tinha do presente, a né? Porque Carol é ela a botava Carol. mais. Então Se ela era você igual não gosta, você. se eu não for Então, pior. então a gente teve filho que só teve aqueles 365, por exemplo, né? Não me lembro exatamente o valor. E teve aquele que teve quase R$ 700, praticamente, né? Então a gente tem características de filho diferentes na nossa casa, mas a gente tenta ensinar da melhor forma possível. O que nós precisamos entender é que o dinheiro ele pode abençoar a nossa vida familiar ou prejudicar. E isso vai acontecer conforme a nossa compreensão e a nosso esforço de administrar de forma adequada a nossa vida financeira. Então, acho que a ideia principal é viver dentro daquilo que eu ganho. Se eu quero viver melhor, eu preciso estudar, me qualificar para ganhar mais e buscar melhores oportunidades, porque o Senhor quer que todos os seus filhos sejam prósperos, todos os seus filhos, né? Então, o dinheiro vai ser uma bênção ou vai ser uma maldição nas nossas vidas? Nós precisamos definir isso. Lá no grupo, eu vou colocar para vocês algumas escrituras outras escrituras que falam a respeito dessa educação financeira, da importância de nós administrarmos bem o nosso dinheiro e como nós podemos conduzir a nossa família. E aí, a nossa sugestão é que vocês possam estudar juntos essas escrituras e conversarem juntos e ter aquele momento onde a gente faz acordos, ter aquele momento onde a gente faz aquele desabafo, a gente pede ajuda, porque às vezes a gente tem dificuldade e aí a gente pede ajuda. A pessoa que nós devemos pedir ajuda é nosso companheiro, é nossa companheira. Precisamos sentir confortáveis para poder falar todas as coisas para ela, tá? Então, se usado com uma perspectiva eterna, o dinheiro pode constituir uma bênção para os casamentos eternos. Se usado com uma perspectiva do mundo, o dinheiro pode destruir o casamento. As escrituras e os profetas ensinam-nos princípios que podem ajudar-nos a usar o dinheiro de forma que abençoarão a nós e a nossa família. Esta é uma verdade eterna. E aí nós precisamos buscar a compreensão e a vivência destas coisas, tá? Como nós estamos usando o dinheiro? Com uma perspectiva eterna ou com uma perspectiva do mundo? Lembra no início? Às vezes a gente está colocando prioridades, as prioridades estão perdendo para as coisas que não são tão prioridades, ou que não deveriam ser prioridades. Os valores são invertidos. Cabe a nós buscarmos a ajuda do Senhor para conseguirmos lidar com todas essas questões da nossa vida e fortalecer os nossos laços familiares, encontrarmos a paz e a felicidade nesta vida. E ela então se tornará mais plena e eterna quando atravessarmos o véu e voltarmos a viver com Deus. Vamos finalizar? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Queremos prestar o nosso testemunho e dizer que nós acreditamos profundamente nessas verdades. Sabemos que são princípios e doutrinas corretas ensinadas por Deus. Jesus Cristo, ele vive e ele é o Senhor desta obra.
e Ele sabe todos os caminhos para nos ajudar a enfrentar toda e qualquer dificuldade. Ele é o Salvador do mundo e as famílias foram criadas para serem eternas, mas essa eternidade começa aqui, na mortalidade. E disso prestamos testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. Nós vamos ficar com um débito